Olá, boa noite, seja bem-vindo a mais um programa Mundo Universitário. E só aqui você fica por dentro das novidades do ensino superior de Vitória da Conquista e na região. No programa de hoje, conheça as regras do xadrez. Veja também os alunos do curso de Eletromecânica do IFA foram selecionados para participar da final da 5ª Olimpíada Nacional de História do Brasil. E ainda mais uma edição do quadro Sinais do Mundo. Tudo isso e muito mais, você confere agora porque o programa Mundo Universitário está no ar. O xadrez é um dos jogos mais populares do mundo e é praticado por aproximadamente 6.000 pessoas em torneios amadores profissionais, clubes, escolas, pela internet, por correspondência e informalmente. E para conhecermos as regras desse jogo, o Mundo Universitário conversou com Washington Luiz. Confira! O xadrez é considerado uma ciência, um esporte, um jogo e também uma arte. Com tantas características, fica fácil entender por que a sua prática proporciona tantos benefícios para quem pratica. Fantástico, porque é um jogo que desenvolveu o raciocínio. Foi por isso que há mais de 20 anos atrás eu implantei esse projeto de xadrez na escola para melhorar o raciocínio das crianças desde pequeno, desde os 5 ou 6 anos. A criança é capaz de raciocinar e isso é desenvolver o raciocínio das crianças. E como é um jogo, as crianças adoram. É um jogo que faz tipo de raciocínio parecido àquele que você faz para resolver um problema de matemática. Só que ninguém gosta de ensino de matemática. Agora, vê para os meninos que gostam do xadrez. Eles adoram, porque é um jogo. Para jogar, é necessário um tabuleiro composto por 8 colunas e 8 linhas. São 64 casas possíveis para a mobilidade das peças, que são compostas de 8 peões, 2 torres, 2 cavalos, 2 bispos, uma rainha e um rei. E cada peça é movimentada de maneira diferente sobre o tabuleiro. O jogo de xadrez é composto de 8 peões, 2 torres, 2 cavalos, 2 bispos, o rei e a rainha. A função, por exemplo, dos peões, ele marcha sempre para frente e captura em diagonal. Por exemplo, na marcha dele, se ele se encontrar aqui, se encontrar outro peão aqui, for a vez das brancas, ela pode capturar assim. E continua a marcha dele nesse sentido. O movimento da torre, supondo que não exista mais esse peão aqui, ela se movimenta assim. Assim, ela pode tanto sair daqui para uma casa só, como pode vir até essa outra casa daqui. Um exemplo, tem um peão aqui, é a vez das brancas jogarem, ela pode capturar esse peão. O movimento do cavalo, ele faz um L. É o único que pode pular. Em princípio, é a única peça que pode saltar. Ele faz isso. Vem aqui, aqui, aqui. Daqui ele pode fazer isso. Supondo que tem um peão aqui, é a vez das brancas jogarem, ele pode capturar esse peão assim. Esse é o movimento do cavalo. O movimento do bispo. Supondo que esse peão já movimentou, o bispo anda em diagonal. Ele pode fazer um movimento só para aqui, como pode de um movimento só vir até aqui. Supondo-se que esse peão está aqui, é a vez das brancas jogarem, ela pode capturar esse peão. Esse é o movimento do bispo. O movimento do rei, supondo que esse peão não está aqui, o rei anda de casa em casa. Esse é um movimento, esse é outro movimento, esse é outro movimento. Se tiver um peão aqui, o rei está aqui, é a vez dele jogar, ele pode capturar o peão. Então o rei anda para qualquer lugar, de casa em casa, sem saltar peças. O movimento da dama, a dama já é a peça mais forte do tabuleiro. Ela pode ir para qualquer casa. Daqui, por exemplo, ela pode sair para aqui, ela pode vir para cá. Então ela faz o movimento do bispo e da torre ao mesmo tempo. Ela pode fazer os dois movimentos, essa rainha. Então para o bispo já expliquei, para o cavalo já expliquei, para a torre já expliquei. A moral do jogo é prender o adversário. O objetivo da partida é dar checkmate no adversário, ou seja, prender o rei. Mas para isso, o jogador precisa utilizar algumas estratégias. Para prender o rei, aí sim, é que tem que usar de muita estratégia. Vamos supor, está nessa posição. A rainha pode vir para aqui,
apontar, já que ela captura nessa direção, ela aponta para o rei, aí nesse momento ela fala cheque. Como se dissesse, ó, seu rei está em perigo, cuide dele, que está aqui nessa direção. Aí é o cheque. Não só a rainha pode dar o cheque. Esse bispo, por exemplo, esse bispo, se ele estiver aqui, ele também pode fazer o mesmo movimento e dar o cheque no rei. Não é o cheque mate ainda. Um cavalo, por exemplo, se ele estiver aqui, estiver nessa posição, ele estiver aqui, ele pode jogar aqui e dar cheque ao rei. Aí aponta o L exatamente onde o rei está colocado. Agora, para ganhar o jogo, dar o cheque mate, que é prender em definitivo o rei, vou colocar uma posição aqui. Vou colocar isso aqui, vamos dizer que o cavalo já jogou. Esse bispo está aqui, essa rainha está aqui. Então, uma posição como essa aqui, se for às vezes da branca, então a branca pode chegar com o próprio bispo, capturou esse peão e falou checkmate. Porque ele apontou para o rei não tem fuga e o rei não pode capturar o bispo porque a dama está defendendo o bispo. Então isso aqui é um checkmate. Vamos supor que houvesse essa mesma posição. Aqui tem um cavalo aqui. Então ele deu o cheque aqui, aí você imagina que tem uma fuga para o rei aqui. Mas nessa casa onde o rei poderia fugir, o cavalo está guardando ela. Então o rei não pode vir para aqui, o cavalo prende ele do mesmo jeito. Ele não pode capturar esse bispo porque a rainha está aqui e ela captura. Então é a posição de checkmate. Aí termina o jogo. Mas nem sempre o checkmate acontece nas partidas. Isso porque o jogador que estiver em grande desvantagem ou perto de uma derrota tem a opção de abandonar o jogo. Eu não preciso esperar levar o checkmate. É como comparar, por exemplo, uma partida de futebol, onde um dos times está perdendo de goleada de 8-0. Se pudesse no futebol, ele abandonava, dizia, ó, a partir daqui não quero jogar mais não. Sei que perdi, não quero jogar mais. Então aqui a gente faz algo semelhante. Antes de levar o checkmate, a gente declina o rei, sinal de que perdeu a partida. O xadrez é um jogo competitivo e disputado entre duas pessoas, que não precisam ser necessariamente da mesma idade. Hoje é um dia muito especial. Em 15 de outubro de 1827, o imperador do Brasil, Dom Pedro I, deixou o decreto que criou o ensino elementar no Brasil. Foi assim que surgiu o Dia do Professor. O mundo universitário parabeniza esses profissionais pelo seu dia e pelo trabalho essencial que exercem. Parabéns, professores! Vamos para um breve intervalo e voltamos em instantes com mais novidades para você que está ligadinho no Canal 4.